avançando para a lição da terça-feira, que tem como título o Eu Divino, o autor retoma o assunto que ele tratou na lição da segunda-feira, dizendo, começando com as palavras, pobre Moisés. Ele foi criticado pelo faraó e depois o seu povo quase o amaldiçoou. Diante disso, então, Moisés vai a Deus e se queixa. Ele se queixa perante Deus, isso está no finalzinho da parte que nós estudamos na lição da segunda-feira. Moisés também, por sua vez, ficou descontente com Deus. E nessas circunstâncias é plenamente compreensível. Agora, irmãos, Moisés já começava a desenvolver uma intimidade com Deus suficiente para apresentar diante de Deus os seus questionamentos. Mas ele o fazia de forma respeitosa, confiante na soberania de Deus. Nós temos ido a Deus para apresentar as nossas mágoas, as nossas queixas. Me lembro de um velho hino que dizia, leva a Cristo as tuas mágoas, ao invés de ficar propagando e propalando aí as nossas insatisfações, as nossas mágoas, as nossas incompreensões, que possamos levar isso para Deus. Não adianta nada dividirmos isso com outras pessoas, que de nossa palavra não saia, de nossa boca não saiam palavras de murmuração, palavras de reclamação, de crítica. Irmãos, a murmuração é um pecado que prenderá muitas pessoas aqui neste mundo e os impedirá de alcançar a eternidade. Paulo escreve isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. Você é do tipo reclamão, do tipo que reclama de tudo. Se tá sol, reclama porque tá sol e tá quente. Se tá chovendo, reclama porque tem barro e lama. Cuidado, irmãos, vamos ter cuidado. Pela murmuração, muitos desta geração, eles morreram no deserto. Que Deus nos ajude a vencer esta maldição da murmuração. Então, este eu divino, e aqui, irmãos, mais uma vez os nomes de Deus são trazidos à lembrança. Aqui nos é mencionado que o autor destaca isso, El Shaddai era o Deus Todo-Poderoso, que foi apresentado lá a Abraão em Gênesis 17. Depois, em Gênesis 15, verso 7, o Yahweh, o Javé, o Deus mais próximo, o Deus imanente e transcendente, o Deus que é soberano, ele está acima de tudo, mas ele também acompanha os seus filhos, ele está presente na vida dos seus filhos. E Deus se mostra a Moisés dizendo que ele conheceria agora um Deus que ainda não havia sido mostrado e revelado. E eu fui tentar entender essa expressão que aparece aqui nessa porção que nós estamos estudando, e ela nos traz aqui, o comentário bíblico nos traz uma informação, especialmente aqui do 6, verso 3, produção, coloca aí para nós, por favor, 6, 3, diz assim, apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, esse é o El Shaddai, mas pelo meu nome, o Senhor, Yahweh, ou Javé, não lhes fui conhecido. Veja, irmãos, não é que Deus não havia se mostrado como Javé. Sim, isso está lá em Gênesis 15, verso 7. Então Moisés errou, não. O que é que Deus queria dizer que ele estaria se mostrando agora de uma forma como ele não havia sido conhecido? Ele está dizendo que ele mostraria características, aspectos do seu agir, da sua forma de agir, como ainda não havia sido revelado anteriormente. Isso aqui nos explica o comentário bíblico adventista no volume 1, na página 555. Em vez de falar apenas, Deus agora faria uma intervenção poderosa. E aqui, nesse trecho que foi separado para a lição da terça-feira, os versículos finais do capítulo 5 e os versículos iniciais do capítulo 6 até o verso 8, Deus relembra a Moisés 6 fatos importantes que a lição destaca. Eu sou o Senhor, eu apareci aos patriarcas, segundo, terceiro, estabeleci a minha aliança, quarto, prometi dar-lhes a terra de Canaã, 5, ouvi os gemidos de Israel, e 6, eu me lembrei da minha aliança de dar a vocês a terra prometida. Deus está relembrando a Moisés. E
esta sequência, se nós observarmos aqui, elas vão estar nesses versos 6, 7 e 8, há uma repetição do pronome eu. E Deus estava dizendo, em outras palavras, eu sou o Senhor. Eu fiz determinadas coisas no passado e, portanto, vocês podem confiar que no futuro eu farei também. E o Senhor então diz que faria 4 grandes coisas por Israel. Está aqui na lição. Primeiro, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito. Vou livrá-los segundo da escravidão. Terceiro, vou resgatar vocês com braço estendido e mão poderosa. E quarto, eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E finalmente ele ainda faz mais 2 promessas que estão no versículo 8. Produção, coloca para nós aí, por favor, capítulo 6 de Êxodo, verso 8. Depois destas 4 promessas, ele ainda, destacadas na lição, ele ainda faz mais 2 promessas que estão aqui no verso 8. Eu vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão, pois eu sou o Senhor. Olha que interessante. Essa sessão, ela começa com eu sou o Senhor e termina com eu sou o Senhor. Deus está dizendo, eu jurei, eu prometi aos seus pais, aos patriarcas, a Abraão, a Isaque e a Jacó, e eu vou cumprir minha promessa. E eu vou dar essa terra para vocês como herança. E aqui há uma lição muito preciosa, irmãos. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, por mais sem percepção de solução e saída que nós possamos ver as circunstâncias num determinado momento da nossa vida, Deus está no controle. Deus vê o fim desde o princípio. Ele estava vendo a aflição do povo, ele estava vendo a agonia do povo, mas ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia que aquele povo iria passar por dificuldades, mas Deus daria também ao povo forças para suportar. Mas o fim desejado aconteceria, ele garantiu, irmãos. Deus tem prometido para nós as suas preciosas promessas, como diz o apóstolo Pedro. Talvez nesta vida, alguns de nós não chegaremos a testemunhar o cumprimento destas preciosas e maravilhosas promessas, mas Deus é Pai, Deus é amor, Deus é misericórdia, e quando nós formos chamados, aqueles que forem ao descanso, forem chamados na manhã da ressurreição, certamente desfrutarão de todas as promessas que Deus tem dado. Assim, alguns podem desfrutar nesta vida, mas com certeza todos desfrutaremos na eternidade, e com esta certeza nós pomos um ponto final na lição da terça-feira.